Continuando, página 21, o tamanho dos currais variava de acordo com o rebanho e o número anual de bezerros, chegando até a 1.000 metros quadrados. Uma fazenda de baixa produção amansava anualmente 100 bezerros, uma grande 1.000. Cercas eram feitas em arrueira, cedro, candeia e louro, jatobá, jacarandá, quer dizer, várias madeiras, vários tipos de madeiras nobres eram abundantes naquela localização, então eles tinham à disposição. Junto aos vaqueiros livres trabalhavam escravos, homens e mulheres. No início do processo de implantação da pecuária, as propriedades não contavam com grandes estruturas e seus proprietários não tinham vidas luxuosas. Muitas vezes a sede das fazendas de gado era construída com paredes simples de madeira e telhado de palha ao redor dela. Currais improvisados eram suficientes para a criação, que tinha como destino abastecer as regiões açucareiras próximas do litoral. A carne e o couro também eram comercializados. Os animais criados nas fazendas podiam servir ainda de força motriz para os engenhos. Isso. Aqui nós temos troca de ideias. Após estudar algumas características da vida de pessoas que ajudaram a desbravar o Brasil, ampliando suas fronteiras, percebemos que, geralmente, elas enfrentaram inúmeras situações e elementos desconhecidos. Na época, não havia informação sobre animais, insetos, doenças e alimentos que poderiam ser encontrados no interior da colônia. E a comunicação com os indígenas que detinham esses conhecimentos nem sempre era pacífica, ou mesmo viável, por conta do idioma. Com base nos seus conhecimentos sobre bandeiras, a exploração de drogas do sertão e a criação do gado no Brasil, colônia, discuta com os colegas, que não vai dar para vocês fazerem, mas o que acontecia? Essas explorações que foram feitas, quer dizer, foi uma maneira do Brasil prosperar, porque vocês têm que lembrar que nesse período era só mata fechada. Então, os bandeirantes, na realidade, lógico, escravizando os índios, que não era correto, eles acabaram descobrindo um outro Brasil dentro da colônia. E graças a esses movimentos que foram se ampliando a economia dentro do Brasil. Mas não era correto o que eles fizeram, porque eles exploravam os índios em benefícios próprios. O cotidiano nos sertões do Brasil colônia era marcado por atividades que giravam em torno dos cuidados com o gado, organizar os animais para que se reproduzissem, auxiliar no parto das fêmeas, acompanhar as boiadas ao pasto, recolher os animais, prevenir e tratar doenças, amansar animais arredios, entre outras atividades. Nessa sociedade, os principais eventos eram as festas religiosas, que promoviam a sociabilidade entre as famílias de fazendeiros, trabalhadores e escravizados. Aqui, olha, tem uma figura que depois de abater o gado, a carne era levada para o charqueado, parte da fazenda onde se produzia o charque, alimento similar à carne seca. Por quê? Porque naquela época não tinha refrigeração. Então, quando se matava um boi, eles tinham que deixar essa carne no sol para que essa carne não se estragasse. Então, essa era a melhor forma de conservação. Nas fazendas localizadas na região sul, os donos das estâncias contavam com o trabalho de pessoas escravizadas e de peões assalariados para a condução dos rebanhos e para o preparo da carne seca, que era vendida nas feiras. Em São Paulo, de lá, o gado era levado para as regiões de mineração. Nas fazendas do Sudeste, o proprietário também contava com o trabalho de pessoas escravizadas e de homens livres que cuidavam dos animais nas pastagens e os conduzia para a venda nas principais feiras que se realizavam para esse fim, chamadas feiras de muares. Como o pagamento aos homens livres era feito em cabeças de gado ao longo do tempo, eles também constituíam seu próprio rebanho. Tropeirismo. Uma das principais consequências do processo de interiorização iniciado pela criação de gado
e continuado pelo processo de mineração, foi o surgimento de pequenos núcleos urbanos afastados das regiões mais populosas, no litoral. O desenvolvimento da pecuária causou um deslocamento populacional para regiões distantes do litoral, e com isso ampliou também a necessidade de circulação de mercadorias do litoral para o interior e vice-versa. Assim, na virada do século XVII e XVIII, surgiram os tropeiros, importantes profissionais do período colonial. Ficaram conhecidos como tropeiros porque andavam com seus cavalos e mula organizados em tropas, alcançando as mais distantes regiões da colônia, onde muitas vezes não havia estrutura, moeda ou a presença do poder político e econômico da coroa portuguesa. Um tropeiro podia ser um criador de animais ou um negociante de mercadorias. Em um contexto sem instituições e leis que regulassem o comércio, exercer essa atividade era um grande desafio. Uma maneira de lidar com a insegurança foi criar uma ética própria. A ideia de honra e cumprimento da palavra era muito forte entre os tropeiros, já que nas regiões mais distantes não havia a presença de um governo que pudesse reger as relações entre as pessoas e garantir o cumprimento dos acordos. Parte da atividade inicial dos tropeiros no Brasil se deu em torno da pecuária. Eles transportavam e vendiam o couro e a carne produzidas nas fazendas. Além desses produtos, os tropeiros também levavam para a população do interior ferramentas e utensílios domésticos. O tropeirismo dependia de migração que ocorria para o interior nas regiões de extração do ouro, pois lá se formavam núcleos populacionais que precisariam dos gêneros comercializados e entregues pelos tropeiros. Em geral, os acampamentos dos tropeiros eram organizados. Suas viagens determinavam paradas em distâncias regulares nas rotas, para que não estragassem durante as longas viagens. As comidas das tropas deviam ser secas e costumavam ser gordurosas para garantir a energia dos viajantes. Muitos tropeiros, com o tempo, ampliaram seus negócios, passando a criar o gado que abastecia a população. Aos poucos, formou-se um fluxo constante de tropas de bois e mulas vindos do sul até a região mineira. Na página 24, aqui eles estão mostrando até o feijão tropeiro, que foi uma comida criada que mistura-se tudo, para que eles pudessem se alimentar bem, ter uma boa alimentação e poder consumir aquilo e ter energia para continuar a sua viagem. Aqui tem interpretando documentos para vocês fazerem, e na página 25, missões e reduções jesuíticas. As missões e reduções jesuíticas no Brasil colônia foram fundamentais sob dois aspectos. Por seu papel missionário em desenvolvimento de aldeamentos indígenas para catequização e pela visão sobre educação observada na fundação de colégio. Seguindo desses valores, as missões e reduções se espalharam por diversas partes do território, deixando marcas na história do Brasil que podem ser observadas até a atualidade. A Companhia de Jesus, ordem religiosa de que fazem parte os jesuítas, foi fundada em 1534, em Paris, por um grupo de religiosos liderado por Inácio de Loyola. E eles passaram a sair em busca de novos adeptos ao catolicismo. Foi durante a administração do governador-geral Tomé de Souza, em meados de 1549, que os primeiros jesuítas vieram para a colônia portuguesa, liderados pelo padre Manuel José da Nóbrega, com a tarefa de catequizar os índios. Outro jesuíta de destaque foi o padre José de Anchieta, que ficou conhecido como o apóstolo do Brasil. O Manuel da Nóbrega, José de Anchieta, fundou o primeiro colégio do Brasil, na região da atual cidade de São Paulo. A intenção deles era alfabetizar colonos e indígenas, ensinando-lhes orações e hinos católicos. A escola e a povoação ao redor dela deram origem a essa cidade. Espalhada por quase todo o território colonial, as missões, reduções
jesuítas tinham uma ampla e complexa estrutura que visava organizar os trabalhos realizados pelos indígenas, criando uma disciplina cotidiana imediata pela doutrina religiosa. O interesse pela catequese colocou os padres jesuítas em conflito com alguns colonos interessados em converter os nativos. Os jesuítas protegiam as populações indígenas. Como eu falei antes, eles tinham interesse em protegê-los exatamente porque eles acreditavam que eles tinham alma. Após a chegada dos colonizadores na América, o modo de vida indígena mudou. Entre 1500 e 1530, os nativos foram utilizados como mão de obra na extração do pau-brasil. Para a realização desse trabalho, eles recebiam objetos de metal, como machados, além de adereços chamados de bugigangas. A partir da década de 1530, com o início efetivo da colonização, os indígenas foram capturados por trabalho escravo. Nesse contexto, os jesuítas atuaram com o objetivo de coibir a escravização indígena, embora eles mesmos agissem no sentido de educá-los para a fé cristã e para o trabalho. As missões jesuíticas no Brasil colaboraram para alterar o modo de existência indígena, pois nos locais onde foram instalados, os nativos se tornaram sedentários, facilitando sua captura e pelos bandeirantes. Quer dizer, na realidade, eles deixaram de ser quem eles eram, né? Índios, com suas tradições, e passaram a seguir só. Eles tinham comida de graça ali com os jesuítas e tudo, e passaram a ficar mais lento. Então, muito mais fácil de ser capturado. A Confederação dos Tamoios, de 1554 a 1567, ocorreu na região entre a atual cidade de Bertioga, na Baixada Santista, e Cabo Frio, no estado do Rio de Janeiro. A revolta teve início quando o português chamado João Ramalho tentou conquistar o apoio dos Tupiniquim, casando-se com uma indígena para tornar-se membro da aldeia. A partir disso, João Ramalho usou sua influência entre os Tupiniquim para promover ataques e escravizar os Tupinambá para o trabalho nas plantações de cana-de-açúcar no atual território de São Paulo. Em um desses ataques, capturaram o chefe dos Tupinambá, que morreu no cativeiro por maus tratos. Esse fato acirrou a resistência desse povo, que se uniu e promoveu uma grande guerra contra os portugueses e contra os Tupiniquim. Após diversas batalhas, a Confederação dos Tamoios, que estavam formada por diversas aldeias, como a dos Tupinambás e dos Goitacá e dos Aimoré, e era liderada por Cunhambebê. Aliou-se às tropas francesas no projeto da França Antártica contra os portugueses. No entanto, em 1567, as forças indígenas e francesas foram derrotadas pelas tropas portuguesas. A Confederação dos Cariris teve início para impedir o avanço da ocupação de suas terras. Os Cariri e os Tarairu atacaram terras onde os colonizadores estavam estabelecidos nas regiões dos atuais estados do Rio Grande do Norte, da Paraíba e do Ceará. Os ataques foram tão intensos que o então governador-geral precisou recorrer ao reforço dos bandeirantes paulistas para dar fim à insurreição. Bom, assim nós terminamos o capítulo 14, Brasil Colonial, Expansão para o Interior. Aqui conta um pouco dos bandeirantes, como que aconteceu, conta um pouco dos criadores de gado, como que eles tiveram que se afastar das regiões litorâneas e mais para o lado do interior. Espero que vocês tenham gostado. Fazer os exercícios do capítulo 14 e na próxima aula a gente corrige. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.